E o circo montado aí é para poder fazer os hacks. Então nesse cano aí, ó, a gente vai fazer o par de hack que vai entrar aí em cima da bichona. É isso aí. E para você que acompanha as nossas aventuras aí da construção da nossa casinha, hoje mostraremos como é que foi feito o hack no teto da Sprinter 313. O que a gente tem em mãos aí são barras de tubo. Esse é um tubo soldável, um tubo de aço carbono com parede de 1,5. Optamos por essa parede, uma por conta da resistência e outra por conta também da maior facilidade na hora de manusear a solda. O que estamos fazendo aí é assim, a Melissa está segurando o meio desses tubos e eu estou ali com uma esmerilhadeira e um disco flap de 80, eu estou lixando a ponta desses tubos, porque eles foram cortados diretamente na loja. A barra tem 6 metros de comprimento e aí a gente já pediu que viessem cortado no tamanho certo do nosso carro. Aí ele veio com algumas rebarbas, eu estou aparando essas rebarbas para que a gente possa nele colocar a curva. A curva que vai em direção ao teto, ela também é pronta. Esse material é material de fazer corrimão de escada. Então eu já comprei a curva pronta, tem esses 2 tubos também e tem um pezinho no pé dessa curva que vai servir de suporte. Tudo isso a gente vai mostrar no vídeo de hoje aí. Por enquanto, o trabalho que está sendo feito aí é realmente o trabalho de limpar as rebarbas desse tubo. É preciso para que a gente possa conseguir alinhar certinho a curva que vai entrar aí. É um trabalho que tem que ser feito com cuidado, porque um erro aí a gente joga fora um tubo que não é nada muito baratinho não. Olha só, uma vez já parado ali, eu começo a preparar a máquina de solda. Dá para ver aí na minha mão, esse gancho que eu tenho é só o terra da máquina. Ó. Aí eu tô alinhando e é no olhômetro, não tem muito o que fazer. Eu tô alinhando aquela curva que eu falei, suporte de corrimão. Então aí eu estou preparando a máquina de solda, estou colocando os equipamentos de proteção individual aí que é o minimamente recomendável. Eu sempre disse isso, nós não somos profissionais, mas a gente é um curioso bem avançado. E aí nós estamos ali, ó, vou dar uma testadinha da máquina lá no negativo, só para ver se está faiscando e vamos embora. A primeira ideia aí que tivemos foi soldar alguns pontos, então eu estou ponteando aquela curva no tubo que vai ser realmente a estrutura aí. A curva, embora a gente está chamando de curva, ela tem um pedaço curvo e mais ou menos uns 15 centímetros de tubo reto ali. Isso ajuda pacas na hora de alinhar. Para quem não conhece, aquelas peças pretas ali, um triângulo, parece uma setinha preta, tem uma vermelha solta um pouco mais para cima. Isso aí é um ímã, tá bom? É um ímã bastante forte e ele ajuda a segurar a peça no seu devido lugar. Ó. A peça já está ponteada, ela não está soldada, ela está ponteada, para que eu possa tentar entender aí se ela ficou com o ângulo que a gente queria, se a peça está reta lá na estrutura tubular aí. Eu já tinha soldado, né, ponteado um lado e agora estou ponteando o outro. Estou dando uma aceleradinha no vídeo aí só para não ficar um processo cansativo, mas a gente já volta aí no normal, porque olha lá, eu tentando entender e é tudo no olhômetro, tentando entender se isso aí ficou reto. Achei que estava legal, que deu o resultado que queria, e aí qual foi o próximo passo? Virar esse tubo ao contrário para poder fazer o mesmo desse lado. Aí fui atrás da peça que ia ser soldada do lado de cá. A primeira peça, cara, qualquer posição tava bom, porque o tubo é redondo e aí eu vou
soldar a peça em qualquer posição. Já a segunda peça eu tive que tomar o cuidado de manter ela também alinhada na direção da peça que foi soldada. Aí a imagem não mostra, não dá para pegar inteiro, estou falando de um tubo aí com 4 metros de comprimento mais ou menos aí. Então aí ó, eu tento olhar a peça lá no fundo, dar uma alinhadinha no que eu acho que não tá bom, e aí eu mantenho sempre o ferro reto, né, a base maior do ferro reta, e aí eu vou usando os ímãs ali, tentando alinhar o máximo que dá, e realmente é possível. A gente olha com uma certa desconfiança ali um pro outro, a Mel também dá os pitaquinhos dela aí nessa hora, mas é um olhar um pouco clínico aí, não tem o que fazer. E aí não preciso nem dizer que a gente é chato pra cri-cri com essas coisas. E observe que num cano desse tamanho, um grauzinho que ficar torto ali em cima, o outro lado lá vai estar uma diferença gigante. Então esse cuidado todo que eu estou tomando aí antes de começar a pontear é exatamente para saber se eles estão, pelo menos no visual, alinhado. A hora que isso tudo estiver pronto, aí a gente leva lá para cima do carro e confere se deu o que a gente queria. Pois bem, bate um papo ali com a Melissa, tenta entender o que está acontecendo, e aí a gente fala que não tem o que fazer, tem que soldar mesmo. E esse foi um aprendizado que nós tivemos aí no decorrer da montagem do carro. Para cada problema, uma solução. Tá com muita dúvida, não sabe se o que vai fazer vai dar certo? Bate no peito, compra a briga e aí depois dá uma olhada se o que fez deu ou não certo. Ah, deu errado? Cara, vai ter que arrumar o erro de algum jeito, nem que o jeito seja recomeçar a fazer. Então aí eu já tinha ponteado um lado, eu estou ponteando o outro lado e a hora que isso tiver ok, eu vou levar para cima do teto. É um trabalho chatinho de fazer, mas que tem dado um resultado bacana. Lembrando aí para quem não assistiu os outros vídeos, que eu não estou falando muito da máquina de solda, do tipo de solda, porque lá nos primeiros vídeos eu falei bastante disso. Então dá uma procurada lá se você se interessa, porque tem esse assunto aí bastante debulhado aí nos outros vídeos. Olha só, eu coloquei em pé aí a estrutura e aí eu vou dar uns ponteados de solda do lado de cá, ó, só para que a gente tenha certeza que isso aí vai ficar minimamente firme a ponto de eu poder levar lá no carro e fazer os primeiros testes. Bom, após essa pré-soldagem aí, a gente esfrega essa escova de aço só para sair a sujeira maior aí dessa solda e depois, claro, se tiver do acordo, a gente vai reforçar a solda. Bom, tá ali, tá as rebarbas tiradas, já tô desmontando esse circo aí. Tem que tomar um cuidado, eu tô tirando a luva, mas o cano fica próximo à solda, bastante quente. E aí vamos tirar a prova dos 9 ali, ó. Bora, que tá a van ali. E olha só, ele é do tamanho inteiro do teto. Esse é o protótipo, a amostra, o primeiro. Se ele der certo, a gente vai seguir aí para o outro lado. Ó, aí, em detalhe para vocês, dá para ver bem aí que o cano tá de fora a fora. Esse pitãozinho do meio aí, ele ainda não está soldado. Eu só coloquei ele ali para ver se era isso que eu queria. Descobri que era e agora eu vou soldar ele aí, ó. Estou soldando ele também na base. A gente optou por colocar essa vou chamar de reforço aí no meio, para que desse uma segurança maior, com medo que pudesse o peso das placas e o vento que faz aí em cima pudesse envergar, pudesse embaular aí esse tubo que a gente comprou aí para fazer a estrutura. E aí é a mesma coisa que fez lá no outro lado. Fizemos as duas pontas e testamos. Agora eu soldei essa estrutura do meio. Tem que testar de novo. Ah, é um baita sobe e desce nesse carro. E não tem muito o que fazer. Porque você tem que ir testando o que está sendo feito para entender se está do agrado, se ficou do jeito que queria, se vai dar para aprender onde a gente esperava, se isso está reto, se tem alguma diferença. E a hora é agora. Por quê? Porque ele ainda não está 100% soldado.
só está ponteado. E para nossa grata surpresa, o trabalho ficou legal, era bem isso que a gente esperava mesmo. Então aí já deixo ele um pouco mais para trás ali, porque uma vez certo que o trabalho é esse, bora medir o outro pedaço aí do tubo e fazer a mesma coisa na segunda estrutura. E aí, claro, para não ficar tão cansativo, acelerei aí o nosso vídeo mais uma vez, e aí o trabalho só vai se repetindo. Serra de um lado, né? Esmerilha de um lado, esmerilha do outro, solda, confere, reforça a solda e vai lá para cima. Bom, aí o que a gente está fazendo é dando um acabamento. A solda, ainda mais a minha, que de profissional não tem nada, ela fica um pouco grosseira. E aí eu venho com o disco flap de 80. Aí eu estou ainda com um disco desses de desbaste. Mas eu logo vou trocar esse disco aí, porque o flap de 80 ficou melhor, tá bom? Mas aí o que a gente está fazendo? Tá tirando as imperfeições da solda, aí ficam uns caroços da solda ali, umas partes mais feias da solda, e aí a gente vai tirar isso aí na esmerilhadeira, e é isso que eu estou fazendo agora, para dar um trabalho legal. Eu estava no começo aí apoiado entre duas banquetinhas, mas para fazer o final eu precisei aí de ajuda para segurar os tubos. E aí a Mel deu uma força ali, ajudando a segurar. É curioso porque a gente se vira com o que tem, né? Tô sentado no chão, era legal se tivesse uma bancada, mas cara, não tem o que fazer. Se o que você tem é esse espaço, usa e tenta ser feliz com ele, cara. Vamos se adaptar com o que tem nas mãos aí e entender que esse é o cenário nosso e bola pra frente. E aí chegamos na terceira parte do trabalho. Bom, a ideia aí agora era aplicar um fundo, uma tinta de fundo para que não enferrujasse todas essas soldas aí que a gente colocou aí nos tubos, né? Então aí eu tô com a pistola de pressão e de novo vou dizer, olha, tem um monte de vídeo lá no começo que eu falo que tinta é essa, que base de tinta é essa, que compressor eu estou usando, que pistola eu estou usando, como mistura tinta, como é que faz catálise, qual a pressão desse compressor. Então se você tem interesse aí pela questão de pintura, procure lá nos primeiros vídeos, quando a gente está falando de tratar o assoalho, de tratar a pintura, onde a gente tentou aí minimamente fazer a parte de restauração e funilaria do carro logo após a desmontagem. Mas o que eu faço aí é exatamente isso. Passar aí um fundo e esse fundo vai proteger o rack aí. O final dele vai ser feito algo parecido aí, a gente vai pintar ele, vai finalizar ele com tinta preta. Usamos aquela tinta preta com efeito martelado, uma tinta facinho de aplicar e qualquer imperfeição aí que sobra no tubo ela também esconde. Mas não é isso que a gente está fazendo aí não. A gente está dando só a camada de fundo, a camada de proteção, para que esse tubo de aço carbono, principalmente nos pedaços que a gente soldou e posteriormente lixou, receba uma maior durabilidade aí com relação à própria ferrugem. E é exatamente isso que eu faço aí. E aí fiz a pintura desse fundo na primeira estrutura tubular, agora estou fazendo na segunda, lembrando que perpendicular a essas duas barras ainda vão ter algumas barras em L para poder prender aí em cima as 3 placas solares. O que vai aí em cima, na verdade, são as placas solares, é nada além disso. Só que a gente está tentando fazer a placa solar, fixar a placa solar do modo que ganhe uma resistência maior aí. A ideia aqui é, ao mesmo tempo que eu estou esperando o teto ser tratado, eu vou instalar o rack. O rack ainda não está acabado, ele está no fundo, a gente está fazendo ele aos pouquinhos. E eu vou começar a prender o rack aqui para ver o que vai acontecer. Então eu vou fazer os furos do rack e vamos ver que fixação dá. Ele não vai ficar preso, ele vai ficar só sobreposto. E vamos ver o que vai acontecer.
Isso eu não queria que tivesse feito, porque aí arranha a tinta. Mas vai ter que passar um ferrox aí, ou... Não tem ferrugem, né? Ferrox não. Aí sem ferrugem eu tô achando que só um fundo basta. Aqui eu passei ferrox porque tinha ferrugem embaixo. E aí, em detalhes, os furos do lado de baixo aí. Então eu já tinha mostrado lá em cima como é que foram feitos, e aí eu tô filmando na parte de baixo só para que possa poder mostrar aí como que fica a lata, o lado interno do carro. É esse pedacinho do vídeo aí. Eu tô arrumando um calço para que a fixação do rack seja a mais firme possível. Claro que não precisava ser esse tamanho, eu podia ter cortado um pedaço, mas eu arrumei no ferro velho uns pedaços de ferro e com uma parede grossa, uma parede boa para dar aperto firme. E aí o que eu fiz? Ele já tinha lá no ferro velho 6 buracos. Então eu estou utilizando só um, o do meio, e vou fazer mais 2 aqui. Fiz, na verdade, mais 2 buracos. E aí vem o parafuso de cima para baixo. E aqui embaixo eu vou soldar, pelo menos vou tentar fazer isso. Na verdade é o contrário, né? O parafuso vai entrar de baixo para cima. Aqui embaixo eu vou soldar o parafuso nesse ferro. E lá por cima eu venho com uma porca. Por quê? Porque se um dia eu tiver que tirar o rack, eu não tenho que desmontar o teto. Vai dar certo? Ainda não sei. Vou tentar. Mas tá aqui o teste. Vamos ver o que dá. Os furos ficaram todos muito justos. O que isso é bom, mas eu não tenho folga nenhuma para trabalhar. Vamos tentar ver lá. Ó, os furos do rack vai ser esse aqui, ó. Estão feitos já, né? E aí é assim que vai ficar. Esse parafuso vai entrar até o final. E aí eu vou soldar a cabeça do parafuso nessa peça. Ele vai ficar preso por essa estrutura do lado de cima. É isso. Ainda falta resolver a frente do carro, que eu ainda não decidi como que eu vou fixar os da frente, porque aqui na frente eu tenho um outro problema, que é essa viga. E aí o furo está muito perto da viga. Talvez eu solde, inclusive, na própria viga, mas isso eu vou decidir já já. Então o que vai ser feito? Aqui a gente vai colocar um pingo de solda em cada um desses parafusos, para que a gente possa apertar por cima, sem ter que mexer nessa estrutura. E essa peça a gente está pensando em colocar a PU entre a peça e a lata na hora de apertar, porque aí fazendo isso, a gente vai garantir que essa peça não saia mais daqui depois que as porcas sejam soltas lá em cima. Lembrando que essa placa, eu comprei ela em ferro velho, e ela já veio com 6 furos. Dos 6 eu utilizei apenas um, por isso que não está simétrico, mas para aquilo que a gente quer, ok. Eu até poderia ter cortado, mas pelo preço disso no ferro velho, eu preferi deixar um pedaço de ferro a mais aí do que gastar tempo e disco de corte, né, da máquina. Então aí o que acontece? Eu utilizei um dos furos, fiz 2 furos novos, e a ideia é que isso aqui fique preso aí na lata, de modo que se um dia precisar retirar esse rack para algum tipo de manutenção, essa parte não vai interferir no sistema, ela vai estar aqui. Por isso a gente falou aí de colocar PU nesta parte interna. O mesmo aconteceu na parte do meio do suporte. O suporte ele vai estar preso em 3 pontas, o mesmo acontece aqui no meio. Então aqui a gente vai pontear também solda, e aí uma vez ponteado a solda, esse parafuso vai poder ser apertado pela porca lá em cima, sem que essa chapa caia. E aqui na ponta, que tem uma dificuldade a mais, o sistema vai ser diferente. Aqui na ponta a gente vai colocar porca, e não tem ainda o conjunto completo, mas a gente vai colocar porca e arruela aí na ponta, porque aqui não caberia, está muito perto da coluna. E não deu para colocar mais para frente porque aqui começa uma curva lá em cima do carro, então aí não daria. Então aqui a gente vai colocar porcas e arruelas
para que dê uma fixação legal. E aqui não me preocupa, porque aqui o teto não vai estar fechado. Aqui é fácil tirar, né? Ele vai apenas uma capa. É diferente de lá atrás, que vai ter uma forração meio que definitiva. E é isso. É assim que tá ficando. Do lado de cá a mesma coisa. E o suporte lá em cima, que a gente está chamando de rack, vai ficar preso em 3 pontos diferentes. Um parafuso bem firme. E é essa brincadeira aí. Já já a gente mostra se isso deu certo ou não aí. Bom, a ideia é pontear de solda a parte de baixo aí do suporte, a cabeça do parafuso a gente vai prender naquela chapa que vai dar sustentação para o aperto. E eu vou fazer isso agora. A gente vai pontear para que depois a gente possa tirar isso fora e fazer uma solda bem firme. Porque toda a força, todo o aperto vai ser dado por cima. Vamos tentar. Eu já tinha feito o meio, agora eu vou fazer o outro lado aí. E aí o trabalho vai ser arrancar isso tudo para fazer a solda fora, dar um fundo nisso para não enferrujar. Mas a gente já viu que trabalho aqui não falta, então vamos lá. Bora soltar o rack, que está parcialmente colocado, para baixar essas peças, fazer a soldagem aqui embaixo, e aí sim a gente colocar o rack em definitivo lá para o alto. Em definitivo mais ou menos, né? Que ainda tem as placas, o suporte das placas solares. Tô achando que a gente vai fazer isso antes. Vamos pensar, peraí. E tá aí agora a gente com uma placa solar aí só para tirar medidas dela. Eu tô serrando, é um perfilado em L. Eu precisaria também de um perfilado reto, não tinha. Então aí é possível que a gente corte um dos lados do L aí. Mas o que eu tenho ali é o perfilado em L e é onde vai apoiar a placa em cima. Então eu tô com uma placa solar aí desmontada só para que eu possa, olha lá, ó, usar ela como medida. E entender se o que eu tenho aí de recorte de ferro vai encaixar a placa. Existe um problema nesse cenário. Se amanhã ou depois eu tiver que trocar essas placas solares, ou porque deu algum defeito, ou porque quebrou, e eu colocar uma placa maior, isso é certo. É possível que ela não encaixe. Ou se eu colocar uma menor, é certo, vai dar trabalho lá. Mas, cara, por enquanto a gente optou em fazer esse trabalho aí. E o meu perfilado é em L, só que para fazer o meio da placa eu preciso que ele seja um T. E é isso que eu estou fazendo aí, eu estou recortando aí um dos lados e vou soldar o L e vai virar um T aí no meio. Aí você vai dizer, a luva atrapalha pacas, por que esse animal não tirou a luva? Porque isso aqui tá quente para burro, por eu ter serrado isso aqui. E essa luva de raspa não passa caloria, essa aqui passa um pouco, ó. Já tá esquentando ali, mas essa aqui dá para segurar. É por isso que o animal não tirou. E aí, para facilitar o trabalho e para evitar um acidente, eu estou prendendo o pedaço que eu vou trabalhar, estou prendendo numa morsa ali. Então eu tenho uma morsa, ela é pequena, mas para esse tipo de trabalho serve legal. E aí eu estou prendendo o L na morsa para que eu possa seguir aí com o trabalho que eu estava fazendo. Eu vou, ó, observe que eu estou com a esmerilhadeira e um disco de desbaste aí. Então eu vou dar uma desbastadas nas beiradinhas, vou deixar ele bonitinho ali. E com o disco de corte eu também cortei esses cotocos. Dá uma olhada aí o que aconteceu. Olha a explicação técnica da Mel. Bom, agora eu tenho 4 pedacinhos de
de ferro, que aí assim, não sei se deu para entender aí o que vai fazer com eles, mas ó, a Melissa tá aqui e vai explicar. Vai fazer o que com esses ferros, Mel? Eu não entendi até agora. O legal assim é que ela entra na jogada mesmo sem entender, mas vai dar certo. Vamos lá, quer dizer, eu acho que vai. Bom, voltamos aí para a solda e agora eu preciso da ajuda da Mel ali para poder segurar o ferro que vai ser soldado. Observe ali que eu peguei algumas luvas de raspa e coloquei em cima do tênis dela para evitar um probleminha maior ali. O legal é que eu tivesse aí uma bancada com uma morsa para prender isso, mas eu não tenho, cara. Então a gente vai utilizar o que tem ali. E aí eu estou soldando a ponta ali, vai ser o tal do T que eu falei. Por quê? Porque entre uma placa e outra, eu preciso que os dois lados da placa tenham apoio. Então o L aí ele vai dar apoio só para um lado da placa. E aí eu preciso que o outro lado tenha apoio. Ó, soldou um lado, agora lá ergueu o pé ali, viramos, estou soldando o outro. E aí já é por definitivo, esse pedaço vai ter um T ali na ponta. E esse T vai apoiar a placa, uma placa de um lado está no L e a placa do outro lado vai estar nesse T aí, nesse perfilado que a gente está soldando aí do outro lado. E aí do mesmo modo que foi feito lá no tubo, após a soldagem a gente tem que passar aí a esmerilhadeira para que a gente possa tirar aí as imperfeições da solda. Certamente alguém com maior conhecimento não teria tanta imperfeição assim. E eis que o trabalho segue e no meio desse trabalho surpresas acontecem. Algumas interessantes e grata surpresa. Observem que neste momento surge minha mãe com um telefone. Oi, Chuca! E aí, tudo certo? Chique também. A essa hora já estamos cansados. Oi? E após essa breve pausa, o trabalho tinha que seguir. Então devolve o celular lá e vamos embora. Bom, aí a gente só finalizou essas barras e era preciso checar isso em cima do carro para entender como é que estava ficando. E é exatamente isso que a gente faz agora. Não tem muito aí o que fazer, é jogar essas barras para cima, subir em cima do carro e dar uma conferida aí no que ficou. Observe que a gente começou dizendo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Cara, são tantas partes que a gente decidiu parar de contar e só tocar pau no trabalho. Então aí para quem pegou o vídeo desde o começo entendeu aí que tinha ele dividido por várias partes, mas não rolou. Aí o que eu fiz ali? Eu coloquei o primeiro perfilado ali, perpendicular às barras do rack, e eles estarão soldados também. E aí, assim, é tudo em cima do carro, e improvisa, e coloca aí um papelão, uma madeira, umas toalhas molhadas, que é para o que espirrar da solda não fazer besteira aí no teto do carro. Observe que eu estou em pé em cima do carro e não é a primeira vez que eu faço isso. Mas eu estou falando de um carro de teto alto com o teto feito também de aço. Então tá tranquilo, dá para andar aí sossegado em cima desse teto. O que eu estou fazendo aí? Ó? Eu estou ponteando os L's. Então aí essa é onde vai a última ou a primeira, não sei de que lado você quer contar. Mas tem ali apoiado em cima do resfriar. Tá a máquina de solda e aí eu estou soldando o primeiro L. Ele está com a parte do L virado para frente porque aí vai uma placa solar. Então aí eu estou com um pouco de cuidado aí, essa toalha dá para ver que está pesada, ela está molhada aí para evitar problemas com a solda. Então aí eu venho ali, eu já ponteei o lado esquerdo do carro, agora eu vou pontear o lado direito aí, que seria o lado direito do carro. Então eu estou ponteando os L's onde eu quero. Depois eu vou fazer uma solda bem reforçada. E cara, se essa solda vai dar a sustentação que eu preciso ou não, eu vou saber só na estrada. E o trabalho aí é chatinho, a gente tá dando alguns cortes porque não tem muito o que fazer. Mas o L, uma vez pronto, o que a gente faz? Sobe uma placa também para teste.
e aí dá para começar a entender um pouco melhor onde essa brincadeira vai acabar. Então naquele L que a gente já fez uma pré-solda ali, ó, eu estou deitando a placa nele. E aí é um L. E agora aí entre esta placa e a outra, que é onde está o meu pé, eu vou precisar colocar o tal do T. Por quê? Porque o L prenderia só um lado da placa e eu preciso que os meios das placas estejam fixados. Então uma placa na outra e as duas placas no perfilado. Então aí eu estou subindo, ó, o perfilado em T, o que era o L que virou T aí, e a gente já está apoiando essa primeira placa em cima aí, e aí eu vou tirar a medida e vou definir aonde é que vai ter que ser soldado este segundo barramento. E aí já dá para entender como que as placas ficarão fixadas aí no teto do carro. É de novo um trabalho bastante repetitivo, porque uma vez decidido aonde vai ficar o barramento, seja em L ou seja em T, o próximo passo é fazer a soldagem. E aí eu já venho, já que eu vi que deu certo, eu já venho inclusive dando uns pingos mais fortes de solda ali. Claro que a hora que esse rack estiver no chão, eu vou reforçar ainda mais essa solda que eu estou fazendo. Mas a princípio é isso. A dificuldade é apenas decidir aonde vai ficar cada barra. E aí, para isso, a gente podia ter usado a trena, mas meio Santo Tomé, tem que ver para crer. Então a gente subia a placa solar, posicionava a nova barra, tirava a placa solar e aí colocava a solda aí para fixar o barramento nos tubos do próprio rack. Vai dar merda, vai. Não prendeu. Vai dar merda, Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. E depois de um momento trapalhão ali com o EPI, tô de novo aí soldando, agora da escada para dar um pouco mais de facilidade ali de acesso. Mas cara, não vou mostrar muita coisa disso não. Dá para entender que é assim que foi feito e tá aí, ó, o trabalho semi pronto. Já dá para entender aí nessa estrutura como é que vai ficar o rack. Já dá para ver aí as 4 barras onde estarão colocadas as 3 placas solares em cima. Então o que eu vou fazer agora aí é só reforçar a solda. E claro, vamos acelerar isso para não ficar chato e cansativo. Tá aí o rack onde vai prender as placas solares em cima do carro. Melissa acabou de lixar ali junto comigo. Agora ela tá tirando o pó para poder aplicar o primer. A gente comprou uma latinha de spray para ver se vai um pouquinho mais rápido. Que o nosso tempo hoje aqui tá bem escasso. Vamos lá. E aí, a hora que esse primer estiver seco, a gente vai voltar isso lá para o chão para a gente poder fazer os furos onde serão fixadas as placas. Bora lá, vamos adiantar essa brincadeira aí para mostrar tudo para vocês. E aí eu já tô de novo com ela lá no chão e dá uma olhada aí que eu vou começar a fazer os furos onde essas placas serão presas. Então eu tô ali com a furadeira e uma broca de aço rápido, bora fazer os furos e também prender isso a gente mostra daqui a pouco. Não sabia direito se ia prender com parafuso, porta, enfim, a gente acabou colocando, foi rebite em tudo. Achei que foi uma solução bem interessante para dar uma fixação legal, mas isso a gente mostra daqui a pouco. Por enquanto aí eu estou olhando onde vai furar, para que a gente possa deixar essa fixação da placa aí bem firme, ó. Aí eu tô no pedacinho do T, tá vendo, ó? De um lado tem o perfilado e do outro lado tem um toquinho ali de ferro. Por isso que eu falava que era um T. Essa ponta aí, se você olhar ele de frente, dá para entender que o que era um L virou um T, ó. Tem
tem um pedaço aí para cada lado. Não tem muito o que pensar aí, porque a placa não está furada. Então eu faço um furo no barramento, onde eu acho que fica melhor ali depois para poder passar a ferramenta. E com esse furo pronto eu decido onde é que eu vou furar a placa lá em cima. Então não tem que se preocupar. Então ó, ali eu já tinha feito a parte de dentro da placa, do meio das placas. Agora estou fazendo a parte de fora aí. É curioso quanto gasta a broca, mas faz parte, vamos em frente. Aí assim, tá resolvido? Tá, parece que sim. Só que o trabalho tem que ser feito nas placas inteiras, nas partes inteiras da placa aí. Então a gente vai mudando ela de posição e chega a hora do teste. Não tem o que fazer. Vamos testar e vamos testar para valer. A Mel tá acabando ali de tirar as impurezas da placa e tem sujeira, resto de tudo quanto é coisa. E uma das coisas sérias ali é limalha. Se deixa a limalha de ferro ali, cara, aquelas ferpas do ferro enferruja tudo depois. Bom, vamos para a prova aí final. É a hora da verdade, a gente precisa saber aí se vai dar certo. Minha mãe aparece aí dando uma força e quando preciso aparece minha mãe, meu pai. Então aí a gente tem a primeira placa sendo colocada no lugar, ela ficou justa e era essa a pretensão mesmo, apesar de saber que isso pode ser um problema se eu tiver que trocar a placa. E aí, uma vez ciente de que a placa coube nos vãos, vamos subir isso sem a placa e aí a gente coloca a placa lá em cima, porque senão seria uma estrutura muito pesada. Então tá aí meus pais dando uma força aí pra gente. Eu tô lá em cima do carro, eles estão entregando para mim o rack e aí é meio malabarismo mesmo, não tenho o que fazer. E é ruim que, olha só, a presepada, eu fico no meio da ferragem e não tinha o que fazer. A posição ali é péssima. E aí eu fui arrastando a bunda ali no assoalho e eles foram passando. Olha só, que cena inusitada. Se eu não gravo um negócio desse, ninguém ia acreditar. E isso é um peso lascado. Pensa que eu estou falando de barras de ferro aí. Não é nada leve, não. Mas vamos mostrar para vocês como é que esse trabalho seguiu aí. Uma vez colocado o rack no teto, era hora de fixar ele naqueles parafusos que a gente tinha ponteado. E é essa a parte que temos aí, ó. Eu estou apertando e apertando para valer as porcas. Então lembra que o parafuso é aquele que está vindo de baixo para cima, naquela plaquinha que foi soldada. E agora eu estou dando um arroxo final para garantir que isso fique firme aí, que isso fique bem preso contra a lataria. Vale lembrar que embaixo disso eu passei um pouco de PU e apesar do acabamento ficar feio, daqui a pouco eu mostro para vocês. A gente vai passar PU em cima também. Tudo isso para evitar qualquer tipo de vazamento ou infiltração. Bom, aí assim, braço, muque, tem que apertar para valer, que é para garantir que isso vai ficar bem fixado no teto do nosso carro. E aí eu fiz isso não só nesse, mas em todos os outros, ao todo 3 de cada lado. E feito isso, tinha que partir para a colocação das placas. E aí era subir as placas aí para cima uma a uma e prendê-las com rebite. É o que eu estou fazendo aí. Estou com uma rebitadeira manual aí. Eu tenho uma rebitadeira de pressão, daquelas de furadeira, mas para fazer o trabalho aí ela não daria certo, não teria ângulo para isso. Então é um trabalho manual, braçal, um trabalho que exige um pouco de força aí. E qual que é a ideia? A ideia é colocar pelo menos 4 rebites na testa de cada placa e 3 no meio, naqueles T's aí. Então eu pus 4 ou 5 aí em cada ponta. Por quê? A gente imagina que o carro em movimento, a frente do carro é a parte que mais receba uma pressão de ar aí. Mas, cara, a gente, onde deu aí, a gente fixou para valer, não economizamos em rebite, não tivemos dó nenhuma em furar a placa. O fabricante disse, porque
vai furar fora de lugar, vai perder a garantia. Cara, montar motorhome é isso aí. Não dá para ficar com muitos dedos não, porque senão não sai nada. Olha aí, para você que acompanhou o vídeo até agora, ó, tá aí o resultado final. As placas solares devidamente instaladas lá no rack, ó. O rack tá passando embaixo aí, acho que não vai dar uma visão muito boa daqui, mas dá para entender que o rack tá aí. As placas solares a gente optou por colocar elas com rebite, então ela tá bem reforçada no rebite. E aqui tá o rack. Esse é o rack, ó. O pé do rack tá com cola PU, fica um acabamento feio, mas é a garantia de não entrar nada de água, tampouco infiltração lá. Então aí o rack vai do começo ao final da van e em cima as placas solares. Vamos mostrar o outro lado lá para ver se dá para pegar um pouco mais aí os detalhes. Olha aí agora por um outro ângulo, ó, dá para ver aí o danado do rack inteirão aí, ó, de fora a fora. Começa aqui atrás e vai até lá na frente. E é isso. Desse jeito aí a gente finaliza a instalação das placas. Valeu, galera, para você que tá acompanhando a gente aí desde o início, muito obrigado. E para quem tá chegando agora, segue aí, compartilha com os amigos, dá aquela moral no curtir. Obrigado!